Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Vida com Fu. Eu sou o Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelo trabalho no Centro de Transmissão de Ipanema, do Instituto Júlio Camacho. À minha esquerda tem o meu irmão Kung Fu e amigo, Thiago Pereira. Eu sou o Thiago Pereira, sou mestre titulado pela Moyal Anti-Martial Intelligence, pela International Moyal Anti-1 Federation, e eu sou responsável pelo Núcleo MEIA, vinculado à Moyal Anti-Martial Intelligence. Eu sou o Rodrigo Moreira, e assim como o Thiago Silva, sou tutor também no Instituto Júlio Camacho, né, o centro de transmissão nosso atualmente é em Ipanema. E eu acho que por episódio de hoje é importante a gente separar um pouquinho. O que acontece é o seguinte: o grande responsável pelo Instituto Júlio Camacho e pelo centro de transmissão em Ipanema é o nosso mestre, né, o Júlio Camacho. E nós, tanto eu quanto o Thiago e outras pessoas, nós somos responsáveis, digamos assim, pela prática de quem está lá, né, do acompanhamento dos níveis onde o pessoal está, quais são os conteúdos que estão sendo acessados e tudo mais, né. Então, da nossa perspectiva de responsáveis técnicos pela prática do pessoal, a gente vai falar de um tema bem especial hoje. Eu também sou responsável pela parte administrativa do núcleo, porque ele tem que estar Isso, aberto. verdade. Eu não acumulo funções, que nem o meu serrim, que é, além de diretor da parte técnica, também cuida da parte administrativa. Eu também queria falar também, já que títulos hoje são importantes, né? O nosso mestre é o mestre Júlio Camacho, ele é titulado pela Moyal 21, ele é mestre sênior pela Moyal 21. E a pergunta de hoje é: existe exame de faixa na nossa instituição? Nas nossas instituições, né? É. Bom, eu acho que, antes de mais nada, vale a pena fazer algumas menções aqui, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer publicamente ao professor da FGV, o Fabiano Silva, que me deu de presente no meu aniversário ano passado uma versão revisada do livro Bubishi, né, que é o grande livro do Karatê. E essa versão revisada é interessante porque metade do livro é para te preparar para ler a metade original, né, digamos assim, a mais clássica. E por que eu estou citando isso? Porque nesse livro fala da introdução do Karatê no Japão. Porque o Karatê começa em Okinawa e depois ele ele entra no Japão. E fala das dificuldades para isso acontecer. Tá? E o órgão, aqui eu não vou ficar citando órgãos, mas o órgão que digamos assim, ele dava as direções para as artes marciais, até para elas poderem ser praticadas em instituições como escolas, polícia, essas coisas. Estava falando, a gente não pode aceitar isso, porque cada um ensina de um jeito, não tem uma graduação clara, ou seja, eles estavam pedindo uma formatação. E eles estavam usando muito o professor Jigoro Kano como exemplo, que é o fundador do judô moderno. O professor Jigoro Kano, ele estabeleceu esse ranking por faixa, e como se isso não bastasse, ele pega emprestado, até onde eu entendi, da graduação do Go, né, que é um jogo de tabuleiro que eu recomendo para quem não conhece, é maravilhoso de acompanhar o processo, porque no Go você tem a graduação por Dan, né? Então é muito interessante porque a ideia de Dan, primeiro Dan, segundo Dan, vem emprestado do jogo de Go. E foi uma inovação do professor Jigoro Kano. E aí ele ajuda o professor Gishin Funakoshi, né, a fazer o quê? A estabelecer o Karatê no Japão. E aí tem uma passagem muito interessante, eu participei da primeira turma de pós-graduação em artes marciais aqui do Brasil, e naquela oportunidade, numa aula exatamente dada pelo grão-mestre Imamura, e tinha pessoas do judô, karatê, de tudo que vocês possam imaginar, ele estava falando de uma passagem onde o mestre Funakoshi estava caminhando com um discípulo dele, e ao passar em frente a Kodokan, que é a sede do judô, né, a sede mundial, o Gishin Funakoshi teria feito uma reverência, né, esse patriarca do karatê, e o discípulo dele depois questionou por que ele estava fazendo isso. Porque existia uma rivalidade. E ele falou assim, porque o professor Kano nos ajudou a estabelecer o karatê. Então, eu acho que vale a pena fazer essa menção, porque pouca gente... e vale a pena se aprofundar. Né? Queria até recomendar aqui o podcast Budocast, o pessoal é muito bom, e para vocês poderem conhecer mais sobre a história do judô e da onde vem toda essa tradição de faixa. Né? Então, acho que fazer essa menção era importante. Ótimo. É bem bacana essa parte histórica, né? Porque
as faixas são tão inerentemente associadas à prática de uma arte marcial que muitas vezes é difícil para a pessoa imaginar que um dia ela não estava lá. Assim, porque ela foi massivamente colocada, né, de maneira geral, e tem toda uma mística, assim, um rito por trás das faixas, das cores e tudo mais. Porque achava lá, mas originalmente não tinha nada, né? Como o nosso mestre gosta de falar, faixa servia para quê? Faixa servia para amarrar a calça, para a calça não cair. Então era comum, sim, as pessoas terem faixas amarrando as calças, mas não só quem praticava arte marcial. Todo mundo tinha faixa amarrando, né? E a partir desse momento, como o Thiago Pereira falou, que houve uma institucionalização da faixa. Aí você repara que a história dessa questão da faixa, por conta do professor Jigoro Kano, ela se deu no âmbito esportivo, digamos assim, né? O professor Jigoro Kano, ele teve um momento onde ele pensou lá, poxa, como é que... Eu diria até mais educacional. Perfeito. Né? Educacional fica melhor do que esportivo. É interessante, né? Porque como é que eu faço essa prática, né, ser válida para uma série de pessoas... Massificada. Poder passá-la para muitas pessoas, né? Numa época que o Japão viveu, onde a cultura samurai digamos assim, já não tinha a função guerreira daquilo, né? Então, para que praticar uma arte marcial, já que eu não vou necessariamente lutar uma guerra propriamente dita? Para que eu vou ter isso, né? Quais são os benefícios que eu tenho? Então, ele institucionaliza isso a partir dessa prática educativa para grandes massas. E ela tem várias vantagens, né? E como o Thiago Pereira também citou, as pessoas precisavam, vamos alinhar isso aqui, ó. Como é que a gente vai transformar isso aqui numa coisa só? Como é que eu vou pegar vários indivíduos de lugares diferentes e vou ter uma mínima correlação entre eles? Como foi o próprio caso do Funakoshi com Karatê e tudo mais. Então houve uma formatação, uma arrumação e as faixas entraram ali, né? Eu gosto até de uma perspectiva anterior, que eu não sei se é lenda, se é verdade, da faixa preta ser a faixa suja, né? Sujar, né? Você é faixa preta, você é porco, né? Porque você tem uma faixa branca, você vai sujando ela conforme os anos vão passando, no final você tem uma faixa encardida, que seria o faixa preta. Faixa preta. Não sei o quanto é verdade nisso. Você sabe se é? Não, nunca ouvi falar. Mas essa ideia de aquela faixa, ela vai com o tempo enchendo, né? Ela é branquinha porque você não tem nada, você começou ali do zero e com o tempo ela vai tendo história, vai tendo coisa. Mas as cores, eu não sei se você sabe, assim, se a questão da faixa, se eu não me engano, as cores foram adicionadas depois, né? A ideia de ter faixa branca e faixa preta no começo, as cores foram depois. Eu prefiro não entrar muito nisso porque eu não tenho certeza. Mas até onde eu ouvi e entendi, as cores entraram depois. Inicialmente era branca e preta. Branca e preta. Mas enfim, de qualquer modo, teve uma institucionalização e tem uma questão didática por trás dessa colocação das faixas, sendo elas coloridas ou só a branca e a preta, né? Tem uma questão de você colocar ali como é para você ver o que está acontecendo ali. A gente vai poder debater um pouquinho mais hoje, né? Mas essa ideia de por que essas faixas têm graduações e quais são os benefícios e por que nós não usamos essas, né? Agora, dando um spoiler do final desse episódio, é que nós não temos exames de faixa, seja no Instituto Júlio Camacho ou na Moel International Intelligence, não existe. E já que não existe, muitas vezes no episódio anterior você estava falando de como traduzir a ideia de Jiu-Seek para pessoas que você está ali num bate-papo, você não tem muito tempo para se aprofundar muito, é técnica, né? Porque é só o que a pessoa precisa entender naquele momento. Da mesma maneira, quando eu era adolescente, eu participava do que a gente vai falar daqui a pouco, das cerimônias tradicionais, dos atos cerimoniais, mas como é que eu vou explicar isso para o meu avô? Né, pro Cal, né, que era um amigo da família que me levava de carona às vezes para os eventos. Então, eu falava que era o exame de faixa. Vai passar de faixa? Vou, tá? Mas eu sabia que não era. Então, assim, já que não vale a pena a gente fazer algumas reflexões, tá? Que é o seguinte, por exemplo, o que significa fazer parte de uma linhagem, tá? Porque senão você dá uma carteirada. Eu sou da linhagem Moyato, eu sou da linhagem XYZ. Mas o que significa isso? Porque o fato de você ser aceito numa determinada linhagem não quer dizer, muitas vezes, que você está fazendo jus a ser dessa determinada linhagem. Então, por exemplo, eu queria até fazer uma ressalva aqui, quando eu falo o Funakoshi, né? Então, assim, ele não é qualquer pessoa, né? Então, até lamento, porque ele é um professor, é um educador, é um mestre, é um patriarca. Só para vocês terem uma ideia, tem um cineasta que eu gosto muito, que é o Wong Kar-wai,
em que ele tem uma citação na qual ele diz que chamar o filme da franquia que o Donnie Yen faz parte de Ip Man é improcedente. Porque ele fala assim, uma pessoa do calibre desse senhor não pode ser chamado pelo nome solto. Né? Então, Ip Man 1, Ip Man 2, né? Não tem isso. Então, tanto que no filme dele, que é estrelando o Tony Leung e a Zhang Ziyi, é o quê? Yadoi Chun-si. Né? Então, acho que a gente fazer parte de uma linhagem, a gente, inclusive, entender como se referir a esses patriarcas, a esses ancestrais da nossa linhagem, e como que a gente pode se preparar a partir do entendimento, a partir do que a cerimônia proporciona para a gente, a poder honrar melhor esse legado que nos é passado. Então, assim, eu queria encerrar essa primeira fala, segunda, na verdade, falando o quanto que a cerimônia, né, que é esse momento que a gente trabalha nas nossas instituições, ela precisa ser muito bem pensada, para que ela porte um potencial dentro dela de ressignificação da jornada por parte do praticante. Senão ele não entende o que é fazer parte da linhagem da qual ele diz fazer parte. Isso é muito importante. Essa ideia da cerimônia, ela é muito interessante, porque, traduzindo um pouco o que a gente estava falando, né, quando a pessoa vai passar de nível, passar de momento, ter acesso a um novo conteúdo, seja lá como for, cada sistema use o termo, né, existe alguma coisa que acontece ali. Tem um momento onde tem essa troca. Né? Para nós, tanto no Instituto Juliu Camacho, né, na Moya Wing-Chun, esse momento é a cerimônia. É a cerimônia tradicional, que nós chamamos. Né, que a pessoa vai mudar de momento ali. Tem algumas que tem a ver com o sistema e tem algumas que tem a ver com a relação que você tem com o seu próprio mestre, com o seu próprio Sifu. Então é interessante que essa cerimônia ela tem vários conceitos, tem vários contextos, melhor dizendo. A gente vai falar de um mais específico hoje, que é justamente da mudança de nível, que é um viés técnico, digamos assim, né? Que seria, como o Thiago Pereira falou, mais associado com a troca de faixa, que é aquela hora que você fala, você era de tal momento, agora você está num outro momento técnico, você vai ter acesso a mais coisas. A faixa, como eu falei, ela tem uma série de benefícios, né? Tem benefícios didáticos, tem benefícios esportivos, certamente, né? Sem a menor sombra de dúvida. Você vai ter uma prática esportiva, você precisa dizer, peraí, vou botar quem contra quem, né? Qual é a classificação de quem? Então, o cara de um rank tal, do rank outro, eu consigo fazer uma aproximação por aí. Então, tem vários benefícios. Só que ela tem outro lado que, pra gente, não é tão legal, que a cerimônia cumpre muito melhor, né? E que uma faixa na sua cintura, dentro de certo viés, preferimos optar por não. E uma questão quando nós fazemos, quando a gente tem uma faixa, você está, digamos assim, setorizando, tá certo? Então, o fulano é branco, tais pessoas são branco, tais pessoas são faixa cinza, azul, amarela, laranja, roxa, verde, enfim, vermelha, preta. Né? Então, você está colocando aquelas pessoas dentro de um determinado aspecto. E isso por si só não é ruim. Todos nós nos encaixamos em certos aspectos, em vários momentos da nossa prática. A questão é que nós entendemos que isso não deve ser o prevalente. Que a pessoa por si só, o conjunto daquela pessoa, o conjunto do Rodrigo, do Thiago Silva, do Thiago Pereira, ou Rodrigo Moreira, ele é mais do que a faixa que ele está, ou o nível que ele está. O Thiago Silva, ele é mais do que isso. Né? E a ausência de uma... É claro que nós temos níveis e temos locais onde nós estamos tecnicamente dentro do Wing Chun, isso é óbvio. Tá? Mas a ausência de uma faixa, ela aponta para uma coisa que para mim é muito interessante, que é, olha só, sim, você está dentro do momento do sistêmico da sua jornada, mas não é isso que é prevalente. O que prevalece é outra parte, onde eu queria chegar. Né? Uma coisa que nós falamos muito é a ideia de formalidade versus humanidade. Tá certo? Versus eu acho que até uma palavra ruim, né? Porque é uma coisa só, na verdade, são só polos diferentes do mesmo assunto. Né? Por um lado eu tenho todo um protocolo, por um lado eu tenho o que está acontecendo, eu tenho as pessoas. Né? E mais ou menos o que vai se dar na prática é uma coisa no meio do caminho. E o que acontece é, a cerimônia, ela tem, claro, um protocolo do que vai acontecer, mas ela é modificada profundamente pelas pessoas que estão lá, pelo momento que está lá e tudo mais. Né? Então isso me parece ser muito interessante uma prática marcial, que nós falamos tanto de desenvolvimento humano, que para nós é super importante, essa personalização ao contrário dessa questão genérica. Você vê, a gente usa uniforme também, temos uniforme, estou inclusive com um deles aqui agora, o Thiago está com um casaco e tudo mais, né?
não é um problema do uniforme, mas você vê o uniforme, ele tem uma tendência a unificar. E quando o que nós queremos a fazer na prática, no Kung Fu, né, assim, eu quero personalizar. Quanto mais pessoal for a sua prática, quanto mais pessoal for o seu processo de maneira geral, mais legal fica. Eu queria citar uma coisa, né? Eu gosto muito de uma banda, uma das minhas favoritas, chamada Duran Duran, né? E dessa banda, minha música favorita é A Matter of Feeling, tá? E essa música, dentre tantas coisas, ela faz uma pergunta: como que você se sente estando rodeado de pessoas e ainda assim estar sozinho? Tá? Essa música me toca muito porque eu faço uma associação com a minha vida como Sifu, como profissional de arte marcial. E por que isso? Porque quando a gente tem esses marcos, que a gente chama de cerimônia tradicional, ou dentro de um termo mais técnico da Moyal International Intelligence, de ato cerimonial, você tem ali um marco que tem um potencial de trazer para o praticante que ele está acessando um novo momento da jornada dele. Mas se isso tem um potencial para o praticante, isso tem que estar claro para quem é responsável pela jornada dele. Para o praticante é um potencial, pode ser que a pessoa só tome consciência disso quando tiver 2 domínios à frente, 2 níveis à frente. Então ele teve acesso a um nível intermediário, mas ele só vai ter consciência desse acesso quando estiver no nível superior inicial, digamos assim. Mas para quem está cuidando, eu acho que isso tem que estar muito claro. Porque, por exemplo, o que eu quero dizer com isso tudo? Vamos supor que você viva com seus alunos muito tempo, você está sempre com eles e não sobra muito tempo para você estar em convivência com amigos da época da faculdade, do outro trabalho, ou o que for. Então a gente tem que ter muito cuidado para não transformar um momento que a gente está chamando de vida Kung Fu em um mero bate-papo, tá? Porque esse momento que a gente está com o praticante, a meu ver, ele deveria ser muito bem direcionado para que seja lá o tema que for abordado, o que for falado, os exemplos que forem dados, está concorrendo para que a pessoa entenda melhor esse momento que ela está explorando dentro do sistema. Então, ou seja, como que a minha abordagem convivial está concorrendo com a natureza, né, do domínio que ela está acessando. Então, por isso que eu cito a música, porque muitas vezes você está cercado de praticantes a semana inteira, mas você está sozinho, de certa forma, porque enquanto você está com eles, você está voltado para o processo deles. E você não pode esquecer dessa missão, porque ele tem o direito de ter tempo para tomar consciência, mas você deveria estar melhor preparado para recebê-lo nesse novo domínio. Senão, para que dar acesso? Para que indicar o acesso dele? Essa é uma pergunta que eu acho válida ser feita. Dando prosseguimento nisso que o Thiago Pereira falou, achei fundamental, especialmente essa parte final, que é o seguinte: para você eu pratiquei outras artes marciais antes. Uma das experiências marciais que eu tive mais de prática, mais marcante, foi quando eu pratiquei judô, né? E foi muito interessante porque tem lá um checklist de coisas, né, que você precisa cumprir para você poder acessar uma nova faixa, né? Então, não vou lembrar agora precisamente, né, um a um, mas você da faixa branca para a faixa cinza, você precisa saber tais coisas, né? Da faixa cinza para a faixa azul, você precisa saber tais coisas. Da azul para amarela, você precisa saber tais coisas. Então tem digamos assim, um cronograma de coisas, um checklist de coisas que você precisa ver, você precisa saber para poder passar de faixa, e você faz o exame de faixa, você é testado. É claro que isso é uma perspectiva legal, né? Afinal de contas, você está lá na frente, você demonstrar que você aprendeu. Todo mundo já fez prova aqui, se não uma prova de marcial, uma prova de colégio, uma coisa do tipo. Existe um nível de nervosismo, um nível de tensão, de você demonstrar uma coisa que teoricamente você já sabe para outras pessoas. Isso por si só gera uma experiência marcial, né? Que não é irrelevante, ela é válida. Mas como o Thiago Pereira falou, isso é muito interessante. Poxa, eu convivo com você, eu sou responsável pela sua prática, eu convivo com você todo dia. Se eu te indico para você poder passar de nível, que eu vou para o próximo nível, né? Pô, será que eu preciso eu preciso testar você, sabe? Eu estou com você toda hora. E repito, o exame de faixa, ele tem a validade dele, como eu falei, é uma experiência marcial interessante, né? Dá uma vivência curiosa ali. E como a gente falou, né, um artista marcial, ele se desenvolve a partir de relações de guerra. Guerra essa, né, que uma prova é uma guerra, em certo aspecto. Mas tem um outro lado que, assim,
não preciso avaliar esse cara. Eu já indiquei, sou eu que sou responsável por isso, eu já vi o decorrer de sei lá quantos meses, anos, ou seja lá qual for a medida de tempo, que esse cara consegue fazer as coisas que eu julgo importantes para estar nesse novo momento, não preciso testar ele na frente de todo mundo. Isso que você falou é muito legal, porque traz uma responsabilidade para ambas as partes, da pessoa que está convidando aquela, garantir realmente que o que ela precise lá esteja, e da outra pessoa, de, peraí, deixa eu me ver como é que eu me entendo nesse todo, de correr atrás, digamos assim, correr atrás não sei a melhor palavra, mas de se dedicar mesmo a entender o que está acontecendo ali, né? O Thiago está falando de nível e domínio, é como nós nos referimos aos momentos técnicos dentro do 21, né? Um sistema tradicional, o 21 tem 6 níveis, 6 domínios, né? E as pessoas vão galgando lá dentro. E a passagem de um para o outro muda uma série de coisas, como ele bem falou, que não são só técnicas. Muda a abordagem que a gente vai ter com a pessoa, muda o tipo de tema, a profundidade dos temas que a gente vai entrar com a pessoa e uma série de coisas. Então, esse entendimento claro de que essas, digamos, vou usar um termo aqui que não é o ideal, mas não está me vindo melhor à mente, essas avaliações que a pessoa que é responsável pela prática do outro faz, elas são cotidianas, elas são o tempo inteiro. Quando você está na prática em si, a pessoa está se portando, ela já está pedindo fisicamente o próximo nível. É uma coisa que geralmente é uma coisa que a gente faz, né? Na mesa, quando a gente está conversando, como é que a pessoa lida com isso? Né? Na organização da cerimônia, que a gente fala mais daqui a pouco, como é que a pessoa lida com isso? Porque a maneira como a pessoa lida com a cerimônia também está relacionado, não é o único fator, mas está relacionado também com o nível que ela está. Então, como que o comportamento da pessoa, o amadurecimento da pessoa, não somente técnico, mas de maneira muito mais ampla, ele vai estar ligado com essa perspectiva de você convidar a pessoa para o próximo momento. E repito, dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto, já que eu analisei tudo isso ao decorrer de um período de tempo X, né, nessa perspectiva não teria por que eu avaliá-la. Né? Simplesmente é uma formalidade que faz parte da prática dela, a questão cerimonial, né? Para que ela possa, inclusive, como o Thiago está falando, é importante que para o praticante existe um potencial de reconhecer algo. Então a cerimônia muitas vezes tem esse potencial de ajudar a pessoa a reconhecer alguma coisa. O que ela vai reconhecer, aí é com ela, não sou eu que vou dizer. Né? Não é que eu não queira, não é que eu estou fazendo um jogo duro, não é isso, é que não dá. O que aquele momento significa para cada um, literalmente é diferente, absolutamente diferente. Eu acho que vale a pena falar que cada um tem o seu tempo, Uhum. tá? Então eu comecei a praticar em 1999, mas eu sempre, assim, de maneiras diferentes, eu ainda via, por mais que eu não admitisse, esses novos momentos como um eterno exame, assim, um exame de faixa, uma avaliação, digamos assim. O que significa isso? Eu estava muito preocupado com a performance. Eu estava muito preocupado com não gaguejar na hora que eu fosse dar o meu relato lá na frente, em não errar movimento algum quando eu fosse demonstrar a forma, né, o Sunital, o Team Kill, Build, e assim foi. E aí, quase 10 anos depois, eu era assistente da mestra Úrsula Lima no bairro do Meia, que quem começou o trabalho lá foi ela. A gente estava no 2º ano de trabalho, ela já estava grávida da Rebeca, filha dela, que hoje já é uma moça. E aí ela falou, eu entrei no banco de trás e ela falou assim: "E aí, Pereira, tá pronto para sua última cerimônia?" Aí eu falei: "Como assim última?" Ela falou: "Você vai acessar o Patiantô, acabou, né? Não tem mais cerimônia de acesso." Eu falei: "Caramba, não tinha pensado nisso." E assim, isso não faz sentido para quem está ouvindo, mas para mim, na hora, eu não consigo nem botar em palavras, mas algo mudou dentro de mim, que a partir daquele momento eu parei de ver as cerimônias como uma questão de performance e eu passei a ver por um outro viés que eu não soube colocar em palavras. Então aqui eu também queria trazer a importância de 2 coisas. A primeira, da gente aprender a levar para a vida que coisas que nos acontecem, no mínimo tem 3 etapas. Uma etapa anterior, uma etapa que é onde ocorre a coisa, e uma etapa posterior. Se a gente pega, por exemplo, um super atleta igual o Tom Brady, ele se preparou a vida inteira lá para ser um grande jogador. Ele talvez não soubesse que ele ia ser o melhor de todos os tempos, mas teve um antes e um durante. Como é que vai ser a vida dele agora depois? Então a gente vê muita gente que foi de alta performance sem saber o que fazer e muitas vezes escolhe a filantropia, assim, porque ela não tem o que fazer depois. Então, a gente poder trabalhar bastante a cerimônia não como um processo que acontece no dia, mas como algo que acontece bem antes e que
se desdobra depois é fundamental. Para quê? Para que a pessoa ela tenha, no mínimo, 3 oportunidades dela renovar a visão dela a respeito de algo que ela já viveu ou que ela vai viver. Ela poder atualizar a visão dela, né? Assim, ela poder ver de uma maneira diferente, né? Renovar, atualizar, mas também aprender a explorar de uma forma diferente. E isso significa o seguinte, que o potencial de não ser um exame é exatamente o fato de que, ao ser uma cerimônia, um marco, você pode aprender, inclusive, com cerimônias das quais você não está participando diretamente. Você não está sendo promovido. Mas por ajudar nos bastidores, ou simplesmente por estar presente, está tudo bem. E aí, para encerrar, você vai ter pessoas que não vão querer se envolver com o pré-evento, e elas só vão estar participando do trans-evento, digamos assim, da coisa acontecendo. Vão ter pessoas que vão participar da preparação e vão dormir na hora do trans-evento, e vão ter pessoas que só vão aparecer no final. E você tem que entender como trabalhar com essa pessoa no momento em que ela se disponibilizar. Porque, como você falou no último episódio, você não pode querer que a pessoa queira alguma coisa. Você tem que trabalhar dentro do que ela disponibiliza para ser trabalhado. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou de checklist, que a gente não tem uma checklist, né? Mas como é que então é a preparação do tutor ou do mestre para não ter a checklist e ainda assim conseguir abordar cada natureza? Não quero colocar o Serrinho em maus lençóis, já que ele é mestre. Mas o que você acha, Rodrigo? Eu penso o seguinte, quando você está falando de uma prática, por exemplo, que tem um viés esportivo, né? É importante que o indivíduo que esteja em certo momento ele tenha aquele conhecimento ali, X, Y, Z, né? Porque senão ele tem uma consequência naquela competição dele por conta disso e disso e disso, né? Mas eu estava falando do judô, eu lembro bem de quando eu praticava, eu era muito novo quando eu comecei, bem novinho, tinha 10 anos, e eu comecei a competir breve, eu não lembro, eu acho que com 11 ou 12 anos eu já estava competindo já. E era muito curioso porque você no judô tem toda uma parte de estrangulamentos e chaves de braço. Não sei precisamente como é que está a regra atualmente, vou até me inteirar depois, mas até 15 anos você não podia usar isso. Você não podia ver, né? E tinha a questão da graduação também. Então, só podiam certas coisas na competição a partir de certa graduação, certa faixa ou certa idade. Né? Então, você vê, isso no viés esportivo, isso tem uma questão. Né? A gente até aprendia estrangulamento, chave de braço, a gente via os fundamentos disso antes, mas a gente só podia aplicar em competições a partir de determinado momento. Então, quando você tem uma prática esportiva, você tem esse viés, tá? E tudo mais. Quando você tem uma prática que ela não é esportiva, que é o nosso caso, nós não damos enfoque na parte esportiva, né? A gente não precisa disso. Então, a avaliação desse checklist, ela não é para algo maior que a pessoa, ela é para a pessoa. É como eu vejo isso. Né? Então, como eu disse, assim, obviamente que tem os requisitos mínimos sistêmicos que a gente tem que ver. Né? Então, cada domínio do sistema 21 ele tem coisas que você precisa, tem conteúdos que precisam ser vistos. Tá certo? E obviamente que eu não posso passar a pessoa próxima sem ela saber o mínimo do anterior. Só que agora, o quanto esse mínimo vai do líder daquela família. Vai da pessoa que é responsável pelaquela família. Né? O quanto que é aquele mínimo. No meu caso, por exemplo, que faço essa avaliação em nome do meu SFU, né, eu faço o que eu pego dele, eu convivo com ele, eu vejo como é que ele faz e vou entendendo o que ele considera a pessoa tá apta para o próximo momento. Né? E uma coisa interessante que eu acho da maneira como nós levamos eu vou avaliar a pessoa como um todo e não a habilidade técnica dele. O Thiago usou a palavra performance, né? Se a pessoa está preocupada com a performance. Isso certamente não é isso. O que vai dar acesso à pessoa para o próximo nível não é o quão performática ela é, o quão eficiente é a performance dela. Não. Repito, existe um nível mínimo? Sim, tem um nível mínimo ali, técnico que eu vou cobrar da pessoa ali. Eu, como um mestre, eu posso ser mais ou menos ter mais afinco a isso. Digamos assim, vou cobrar mais tecnicamente ou menos, mas tem um mínimo certamente. Né? Que no nosso caso seria ver, por exemplo, a sequência de movimentos, muitas pessoas chamam de forma, né, inteira, e ter um entendimento mínimo de como cada coisa vai aonde. O desdobrar disso, o quanto a pessoa consegue entender disso, aí isso é mais subjetivo.
E tem uma outra questão, que o nosso Sifu faz muito isso, né? Que é olhar para aquele momento de vida da pessoa e entender, poxa, essa pessoa está pedindo o quê? O que essa pessoa precisa para que isso ajude ela? A gente estava falando do episódio passado e eu disse uma coisa que era o seguinte, né? A arte marcial, ela precisa ser tão importante para o cara que é lutador de MMA quanto para o cara que é contador. Ou seja lá qual for a profissão, foram só exemplos, né? Você está com algum problema com os contabilidade? contadores estão- Não tô não. Eu só peguei, foi o mesmo exemplo, que foi o exemplo que eu falei da outra vez, né? Mas pode ser professor, pode ser dentista, pode ser qualquer coisa, né? Imposto de renda foi há pouco tempo. Foi há pouco Imposto tempo, de deve ter renda, sido pode isso. ser, pode ser, né? Fiquei traumatizado. Mas vamos lá. Então, assim, tem que ser tão bom para ambos. Então, quando eu olho para a pessoa, eu faço o seguinte, poxa, essa pessoa aqui, nesse momento de vida que ela tá, do que ela se beneficia mais? Ela se beneficia desse momento que ela tá aqui, ou ela se beneficia mais do próximo? Né? Muitas vezes eu vou dar um acesso para ela ao próximo, mesmo que ela não tenha completado, digamos assim, rigorosamente cada etapa do processo formal desse domínio, porque eu vejo que tem um benefício nela para cá. E como eu falei antes, né, tem aquele viés entre formalidade e humanidade. E o que se dá na prática é uma coisa no meio do caminho. Então, para amarrar tudo aqui, tem uma série de coisas técnicas que eu preciso ver, tem uma natureza do domínio que é subjetiva, e eu vou avaliar essas duas coisas, e com relação àquela pessoa, é individual isso. Com relação àquela pessoa, eu vou fazer uma avaliação se vale a pena, se vai ajudá-la eu andar com ela ou não. Né? Obviamente que o interessante é uma escolha não tão precisa, não tem problema, a pessoa está lá, ela continua estudando o que está aqui atrás. A pessoa que está no nosso primeiro nível, no primeiro domínio é o Sinintal, o segundo é Chamkyu. A pessoa que está no Chamkyu, está no Sinintal e passa para o Chamkyu, de maneira alguma ela para de praticar o Sinintal. Às vezes eu dei acesso para ela ao Chamkyu, o que acontece? Muitas vezes, mesmo tendo acesso ao Chamkyu, ela continua praticando o Sinintal na maior quantidade, né? Para fechar de verdade, assim, eu quando tive acesso ao Luktin Pum Kwan, né, que é o nível onde você pratica com bastão, foi muito interessante, porque eu passei alguns meses após ter tido acesso, após a cerimônia de acesso ao Luktin Pum Kwan, não lembro quantos, mas assim, pelo menos uns 3 meses, sem praticar Luktin Pum Kwan, digamos assim, a formalidade, sem começar as práticas formais do Luktin Pum Kwan, né? Porque você pode ficar ali. E como é que você lida com isso? Isso aí vai no caso a caso, né? Como que a pessoa não fica refém, então, até onde esse mestre foi? A gente gravou um episódio com o grão-mestre da Mamura, nosso Sikun, e ele falou muito dessa questão tanto da rede de apoio que o Sifu precisa ter, quanto dessa atualização, né, do mestre. Tiago, o que acontece, né? O nosso Sifu, ele teve numa localidade chamada Vila Gulô, né? Uma vila fundada pela família Gu e a família Lô. Esse Gu é um som entre o K e o G, tá? Como é cantonês, eu não vou ter condições de pronunciar adequadamente. Mas essa vila ficou muito famosa porque é a vila natal do patriarca Leão Jian, tá? Então, pelo que chegou até mim, o que eu entendi, é uma vila que só tinha uma entrada e uma saída, exatamente para evitar furtos, ladrões, invasões, coisas desse tipo. Então, observa esse cenário. A gente está falando de uma vila. Eu não sei exatamente qual é o tamanho dela, mas ela é bem menor do que um país, do que um continente. Então, hoje, Tiago, a gente não pode restringir o nosso conhecimento. Por quê? Porque a gente está concorrendo com o mundo inteiro. Hoje você tem condições de acessar o trabalho de um Sifu do outro lado do mundo. Você tem uma condição melhor de fazer o traslado de um ponto ao outro, dependendo de quem você for. Então, para que alguém se interesse pelo nosso trabalho, a gente precisa ter algo para oferecer. Só que muitas vezes sozinho nós não vamos conseguir fazer isso, seja porque a gente não tem tempo, e aí outra pessoa que tem, a gente pode se apoiar nela, que faça parte da nossa linhagem, né? Como por exemplo meu Sifu, né? O meu Sikun, assim vai. Ou muitas vezes porque eu tenho sim alguma limitação. Eu não sou capaz de prover o que eu gostaria de prover. Tá? Então olha que interessante. Quando essa pessoa chega e quer entrar na família Kung Fu, o que muitas vezes vai dar acesso a ela ao sistema tradicional, eu tenho que me perguntar se eu vou ter condições de receber aquela pessoa. Pelo seguinte, Tiago, a sua pergunta é muito boa, porque muitas vezes a pessoa ela vai ter uma fome de aprender que eu não vou ter condições de entregar para ela no mesmo nível. Já parou para pensar nisso? Que curioso. Não é porque você tem um título de mestre ou alguém te chamou de Sifu um dia, e você tem pessoas que chamam de Sifu, que você vai ter condições de atender qualquer pessoa. Então você busca o chosen one,
na sua inexperiência, né? O escolhido. Mas será que você estaria pronto para receber o escolhido na sua família? Se é que essa pessoa existiria? Claro que não, né? Então, é fundamental a gente entender que a gente tem que buscar uma constante atualização. Eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas, enfim, talvez sim no primeiro, agora eu não lembro, mas quem não tiver escutado me permita repetir. Mas há 10 anos atrás eu sentei em uma mesa com o nosso mestre e com um profissional daqui do estado do Rio de Janeiro que estava pensando em retomar, fazer parte da nossa instituição, 10 anos atrás. E essa pessoa falou assim: como é que o senhor explica o Thiago, depois de 16 anos de prática, ainda não ser mestre? Né? E eu lembro que eu dei um sorriso assim, voltei a comer, né? Porque para mim, naquele momento, estava claro que eu ainda não reunia condições, porque muitas vezes a mestra Úrsula tem uma fala que uma vez ela compartilhou comigo que é muito interessante. A gente entende que no nível avançado, BioD, o toque ele faz parte. Então você toca a outra pessoa com um pouco mais de intensidade, mas esse toque não é só corporal, ele é um toque verbal às vezes. Porque é um domínio que a distância se aproxima, se distancia, e você precisa ter uma abordagem que a pessoa ela tem que estar preparada para lidar com um toque no corpo dela, aquela pancada que chega, mas com a pancada verbal também. Então, como é que você vai promover alguém que não está mostrando condições, muitas vezes, de lidar com a pancada no nível avançado para o nível superior? Isso tem que ser levado em consideração. Porque ali, naquele momento, eu tinha uma condição mínima, que foi uma palavra que você usou muito, mínima, performática, digamos assim. Mas de maturidade ainda não tinha, tá? Olhando para trás agora. Então, para mim, eu estava no lugar certo, na hora certa. Tá? Então, isso vem depois. Então, acho, Thiago, que independente de você ter feito cerimônia para o nível intermediário ou uma cerimônia de titulação de mestre, a palavra estudo ela tem que estar junto com você o tempo inteiro. Por quê? Para você poder, inclusive como representante, que é uma responsabilidade maior ainda, eu já tive essa responsabilidade mais diretamente. Assim, eu fazia às vezes no meu CIFU, como vocês fazem, entre 2008 e 2015, né, ali representando a figura dele no MEIA. O que acontece? Você tem que estudar muito para poder entender assim, olha, a pessoa ela não passou por esse processo aqui, mas a gente compensa aqui na frente. Então, fazer essa projeção da jornada dela, onde muitas vezes não existe um compromisso dela só avançar quando tiver 100%, porque eu acho que isso não existe, mas de você entender assim, o quanto que ela está buscando excelência, o quanto que ela tem condições de galgar esse novo momento. E se você não sabe, não tem certeza, não tem uma convicção, pergunta ao Sifu, sendo você Sifu ou não, pergunta ao Sifu de Sifu, pergunta a alguém, mas não acho que sozinho você vai chegar lá, porque ninguém faz nada sozinho. É muito importante a gente contar com a nossa família, com o nosso clã, o nosso grande clã, para a gente poder chegar lá. Ótimo. Vamos encerrar? Já deu tempo? Tem mais 6 minutos. 6 minutos? Bom, considerações finais então, Rodrigo? Isso que você falou é bem legal, porque, repito, o Kung Fu é um processo, como a gente falou, né? Então é muito comum nós, e voltando ao que eu estava dizendo antes com relação à faixa, é muito comum na existência da faixa, né, a pessoa mirar na faixa. Né? Assim, falo, pô, eu quero chegar. Eu lembro de uma época minha, certamente isso aconteceu. Eu falei, caraca, eu queria tanta faixa verde. Eu não lembro porquê, mas tinha alguma coisa acontecendo na faixa verde lá que eu queria muito. Não lembro, realmente não lembro, era muito novo. Né? Tem muito tempo isso. Mas eu queria muito aquela faixa. Né? Aí, e tudo mais. Você queria ser contador e faixa verde? Olha, a parte do contador não. Mas enfim, né? Você realmente tem problema com o contador, né? Não tem. Tá vendo só? Eu estou sofrendo bullying aqui em público. Né? Mas a questão é, a faixa ela valoriza um determinado momento e você carrega com você um símbolo daquele seu momento. Né? Então, se você for um cara que não tiver um pouco não tiver preparado para isso, tiver um pouco bobo com aquele deslumbramento, bobo que eu falo no bom sentido, né? Poxa, consegui, né? Você ficar feliz com aquilo, você corre o risco de achar que você pegou aquilo e você tem alguma coisa porque pegou aquilo. E o que o Thiago Pereira falou, justamente, você não tem uma coisa porque você pegou aquilo. Você pegou aquilo porque você se dedicou e tem que ficar se dedicando. Né?
Então, essa ideia independente de ter ou não faixa, né, de você ser mestre, ou estar no nível tal, estar no nível X ou Y, né, de você achar que você chegou lá, então você tem algo, esse pensamento é um pouquinho ruim, né? A gente fala muito de amadurecer. Nosso Sifu fala muito isso, uma coisa que amadurece, a partir do momento que você amadureceu, agora só pode piorar. Então, esse processo da vivência marcial é um processo de amadurecimento, né? Que você amadureça para sempre, ou seja, que fique sempre aprimorando, sempre se revendo, sempre melhorando. Não deixe que um status, ou não deixe que um determinado momento da sua jornada, um determinado objetivo, que uma vez que você chegue lá, que você descanse completamente, né? Fala assim, opa, agora tá bom. Não, o objetivo é o quê? É você continuar se refinando, né? Dentro do sistema Wing Chun, você não tem, como a gente estava falando antes, nós temos cerimônias que o próprio Thiago Pereira falou, poxa, essa aqui é a sua última. Né? Então, a partir daquela não tem mais cerimônia de promoção. Então, sistemicamente falando, você não tem mais nada para ver. Acabou. Né? Sistemicamente falando, você acessou tudo. Né? Quando você torna-se mestre, né? Você acessou tudo que tinha. Mas, independente de ter ou não cerimônias, o estudo continua para sempre. Essas cerimônias, elas são simbólicas. Né? A prática delas, elas não têm uma funcionalidade prática, objetiva e direta. Ela funciona muito mais como um simbolismo, um potencial para a pessoa que está realizando ela ver o que é, do que uma vez que ela atingida aquilo seja o objetivo supremo. A gente citou muitas vezes o episódio anterior, então vou fazer mais uma citação. Assim como a técnica não é o que eu quero que é o que vem a partir dela, né? Essa citação que eu vou fazer aqui também. O nível, o domínio, a faixa, seja lá qual for, é interessante, é bom para mim que eu não queira ela. É bom para mim que eu almeje seja o que eu vou conseguir no processo de chegar até lá. E como palavras finais aqui, eu queria só contar rapidamente que durante um longo período que eu morava com a minha mãe, já era praticante de 21, eu peguei a parede do meu quarto e botava todos os meus certificados. Porque para mim os certificados sempre foram muito importantes e continuam sendo hoje por outras razões. Mas na época era importante para mim. Era para mim porque, independente do desafio, do que eu ouvia, do que eu vivia em termos assim adversos, quando eu olhava para aquela parede, tinha um outro lado da minha vida que mostrava um potencial contrário àquilo. Então eu gostava de olhar para aquela parede. Minha parede parecia o escritório do nosso Sifu na década de 2000, que era cheio de certificado. E por isso, a gente começou falando da faixa preta. Eu queria recomendar o filme Kurobi, né, que é exatamente o faixa preta. Dá para achar dublado, legendado, que é o melhor filme de karatê já feito, eu queria falar isso, com praticantes de karatê de verdade, em que é um filme muito especial porque ele fala não só de como uma pessoa atribui um símbolo fortíssimo à faixa preta, um dos personagens, e como o outro respeita o símbolo que essa pessoa dá à faixa preta. E tudo isso culmina num final emocionante. Então, assim, o que a faixa preta simboliza para um não simboliza para o outro. Mas para esse outro, ele, em determinado momento, passa a respeitar o símbolo que aquela pessoa atribui. Então, muitas vezes, um elemento pode não simbolizar nada para você, mas para o outro pode ser que simbolize. E ao presenciar a fala dessa pessoa numa cerimônia, pode ser que aquilo mude dentro de você e toque você. Tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a audiência e nos vemos no próximo episódio. Ótimo, eu queria agradecer também a audiência, agradecer a vocês pela presença, por esse excelente episódio. Agradecer ao Estúdio Betamax por toda a parte técnica que ele sempre mantém pra gente. Obrigado e nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Até lá, pessoal. Um abraço.